Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para mais um Jogada Científica, programa do curso de Educação Física da FIB Bauru, e hoje com uma conotação, né, uma forma um pouco diferente. Nós vamos falar um pouco sobre a história de um dos professores do curso, para contar um pouquinho como é que foi a caminhada dele até chegar à FIB, mas com passagens aí por lugares ilustres e paradisíacos, como a Barra Bonita e Santo Domingo. Mas antes de falar para vocês quem é o nosso convidado, a estrela maior do nosso programa hoje, queria que vocês aplaudissem aí e ficassem tão felizes quanto eu para receberem ele, professor doutor André Góes, professor do nosso curso, referência no voleibol, atleta universitário, com alguns jogos universitários nas costas e alguns títulos aí pela Unesp e por Bauru no voleibol. Então, para receber ele, fico muito feliz. Obrigado, professor André. Muito feliz por estar aqui hoje, mas diferente do que a gente viu no último programa, mas não menos importante do último programa. É uma honra estar dividindo a mesa com vocês e com o nosso professor campeão aí, que joga vôlei demais. Fera. Hoje nós vamos receber, então, pessoal, um fera, diria eu, do esporte brasileiro. Esporte brasileiro. Não é qualquer um que tem o currículo, não é qualquer um que tem o conhecimento, a experiência, mas principalmente a simpatia e a humildade desse cara que eu tenho prazer, né? Eu e o professor André temos o prazer aqui de dividir nossos dias no curso de Educação Física e agora também nos programas. Então, é uma honra, uma satisfação, um orgulho e hoje, além disso, um grande aprendizado receber o professor Ricardo Oliboni. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, pessoal. Eu que tenho honra de conviver com vocês dois aqui na FIB, é um prazer. Fico muito honrado de estar novamente aqui nessa bancada falando um pouco sobre treinamento, voleibol, trajetória e assim por diante. Show de bola. E assim, só para a gente contextualizar um pouco, hoje o professor Ricardo está lá no SESI, tomando conta, então, né, sendo responsável pela preparação física das equipes de base do voleibol, de base feminina. Depois ele vai falar um pouquinho disso tudo. E, que nem eu disse anteriormente, com muito orgulho, ele é professor aqui do curso de Educação Física da FIB. Curso esse que, para você que está assistindo e não é formado, vale a pena conhecer. Entra lá, www.fibbauru, e em curso vai ter Educação Física, ou pelo nosso Instagram, @educafib, para saber um pouquinho mais sobre o curso, conhecer um pouco mais sobre o nosso corpo docente. E nesse cenário do nosso corpo docente, a gente tem aqui então o professor Ricardo, referência na área. Professor, vou começar comigo fazendo a pergunta então, né? Eu que sou mais para frente que bengala de cego, vou fazer então. Como é que foi esse caminho lá da Barra Bonita? É de lá mesmo que foi lá mesmo que você nasceu? E até chegar ao voleibol, assim, né? Contando um pouco dessa trajetória pra gente. Não, eu sou de Bauru, nasci em Bauru. Fiz a graduação em Barra Bonita, na época só tinha Barra Bonita e a Unesp aqui em Bauru. E eu acabei passando e fazendo Há pouco tempo atrás, né, professor? Long time. Um pouco tempo atrás, formei em 2002. Aí me especializei em fisiologia do exercício. Como todo mundo, quando terminou a faculdade, fui trabalhar na academia, mas com uma vontade grande de seguir a área do esporte, do alto rendimento e tudo mais. Isso foi acontecer em 2015. O vôlei apareceu na minha parte mesmo de profissional. Em 2015, o treinador na época era o Chico dos Santos, aqui no time de Bauru. Antigamente, antes de ser SES, era a associação, somente a Associação Vôlei Bauru. Aí o Chico deu uma entrevista no Jornal da Cidade. No final da entrevista, ele deixou o e-mail dele. Aí, com a minha cara de pau, mandei o e-mail pro Chico e me apresentei para o Chico. Não conhecia ele pessoalmente, nunca tinha trocado uma ideia com ele. Mandei o e-mail, falei com que eu trabalhava. Na época eu já tinha uma experiência com treinamento funcional também. Aí mandei o e-mail para ele, ele me respondeu no mesmo dia, falou: Ricardo, eu não estou em Bauru, ele é de Piracicaba, eu tenho Piracicaba, assim que eu cheguei em Bauru, a gente troca uma ideia, assim. E passou esse tempo, ele não conseguiu, ele mandou o preparador físico dele na época. A gente sentou o preparador físico, a gente trocou uma ideia. O preparador falou assim: eu sou preparador, se você quiser fazer parte, vai lá.
pode me auxiliar nos treinamentos e tudo mais. Só que ele deixou bem claro que ele era o responsável pelos treinamentos, seria um auxiliar da preparação física. Mas minha vontade era muito grande de estar nesse time de alto rendimento. E foi, você não ganhava nada, participava das rotinas, acompanhava até algumas viagens, sem ganhar nada. E, infelizmente, essa temporada o time foi muito mal. A gente chegou no final de 2015, a diretoria mandou todo mundo embora. O treinador, preparador, fisioterapeuta, contratou um novo treinador, que na época foi o Marcos, que veio aqui, o Fabiano. Eles iriam trazer o preparador físico deles. Aí os caras da diretoria, não, tem um menino aí, dá uma chance pro moleque aí e tal. Sou eu, moleque. Não mais, né? Na época, moleque. Isso, moleque. Um pouco mais de cabelo, não mais também. Um pouco mais, não mais. Comecei a trabalhar, assumi a preparação física. Os caras, você tem 3 meses aí pra provar se vai ficar ou não. E isso foi o início no voleibol. Isso foi o início do voleibol. Bacana. Ou seja, te deram 3 meses para você mostrar seu trabalho. Você mostrou? Mostrei. Acho que tá sim. Certo. Acho que sim. Se tá aí até hoje? Acho que sim. Se continua até hoje. Eu acho que é legal assim, Ricardo, e dizer um pouco disso, né? De como é que foi contato via e-mail e esse bate-papo lá, a entrevista, no tete-a-tete. Então, é que eu sempre digo, né? A gente tem que estar preparado para as oportunidades, porque poderia muito bem, como o André brincou, 3 meses, os caras poderiam ver e falar, pô, não serviu, não é bom. Por isso que é importante a nossa formação, a gente está sempre em constante atualização, estudando e tudo mais, para quando as oportunidades chegarem, a gente está preparado e agarrar. A conversa foi de boa, aparentemente, mas a gente sempre vai com aquele meio, aquela preocupação, será que vai, será que não vai? Como eu disse, acho que está dando bom. Legal. E assim, né, até para os estudantes, né, para quem está ainda no período de graduação, nessa época, né, na nossa época de formação, há um tempo maior aí atrás, surgiam oportunidades de estágios não remunerados e a gente ia com muito prazer, querendo tal, aprender, querendo estar junto de quem era referência. E hoje em dia isso é uma dificuldade grande, né? Muito. Quando a gente fala para os alunos assim, olha, tem um estágio, mas não é remunerado para aprender, eles ficam meio sem jeito, né? Então fica a dica aí, ó. O professor Ricardo, a partir do voluntariado, abre essa porta aí para ele. Detalhe, ele já tinha mais de 10 anos de formado quando ele foi voluntário e hoje é a profissão dele, sim, de preparador. É isso mesmo. Então essa parte de oportunidades a gente tem que adequar e pensar que não é só na hora. Pode ser algo para o futuro também. E antes de chegar, então, no SESI Voleibol Bauru, a experiência com vôlei era qual, professor? Muita prática lá na Barra Bonita, na Praia de Rio, lá não? Exímio jogador de vôlei. Exímio jogador, só que não. Não sei jogar vôlei, sou zero, sou muito ruim. Na faculdade tive excelentes professores em Barra Bonita, mas nunca foi esporte-alvo meu. Então não sei jogar vôlei como o André, com vários títulos na sua carreira. Eu, 0 títulos como jogador de voleibol. Isso aí, 0 títulos como jogador de voleibol. E aí a gente vai entrar na questão dos títulos já, mas eu acho que isso é importante você ter... A gente sabia disso aqui nas conversas de bastidor, mas é assim, ó, há sempre uma associação muito grande na educação física, né, professor André, de que para ser preparador físico, fisiologista, ser membro de uma comissão técnica, eu preciso ter 60 anos no esporte, 30 anos no esporte, e na verdade essas coisas não estão associadas, né? Então é legal o professor Ricardo colocar isso, de que apesar de não ser um atleta de voleibol, é uma referência aí na preparação. Acho que daí cai muito naquela da especificidade que a gente comentou no programa anterior. Ele sabe fazer a montagem do treino, sabe as necessidades dos atletas, mas não necessariamente ele sabe o gesto técnico do esporte. Então, no caso, preparador físico, ele precisa entender as demandas da modalidade. Ele precisa saber jogar a modalidade, porque ele não é um atleta. Está preparando o atleta. O gesto técnico, isso vai ficar a cargo de quem tem essa especificidade. Que daí é o técnico propriamente dito que vê as bases. Sim, você tem que fazer de tudo para eles ficarem prontos para fazer as bases. Perfeito, é isso mesmo. Muito bacana. E aí, assim, né? Então, se a gente faz esse curso histórico aí do professor Ricardo, Bauru, Barra Bonita, ou seja, podemos dizer que Barra Bonita
foi uma escala até voltar para Bauru. E de Bauru, para onde o professor Ricardo foi? Em 2018 eu tive minha primeira experiência na República Dominicana, com o convite do antigo técnico, que era o Marcos Kiviek, que ainda é o atual técnico da República Dominicana, da seleção da República Dominicana. Em 2018 ele fez o convite, eu fiquei 40 dias lá para conhecer as instalações, conhecer o país e tudo mais. Depois desses 40 dias ele fez o convite mesmo formal, quando eu cheguei em 2019, em definitivo, para assumir a preparação física do time adulto feminino da República Dominicana, ficando de 2019 até 2022, junho, julho de 2022, 3 anos e 6 meses, mais ou menos. Legal. Alguma história que bastidor lá para contar pra gente? Legal aí, engraçada? Várias histórias de batismo. Várias. Primeiro que eu não sei falar espanhol, zero, não falava nada. Não habla espanhol, professor? Nem um ratito. Não falava nada, hoje um pouco, sei um pouco pela prática, mas o Marcos, que é o treinador, ele é muito assim, ele vai sempre te auxiliar, mas ele te larga. Nessas palavras, ele te larga. Ricardo, eu cheguei em 2019 sem ele, eu fui sozinho, fiquei um período na casa dele, até alugar um apartamento que a gente morou. Falei, Ricardo, fica aí, ele chegou quase 2, 3 semanas depois. Falou, então, vai procurando apartamento. Quanto antes você procurar apartamento, antes sua esposa vem pra cá. Então, na minha cabeça, fazer meus corre, né? Aí eu saí andando por Santo Domingo, procurando apartamento. Um sonho, um par de tênis e nada de espanhol. Nada de bem. E saí andando. Até encontrar um apartamento. Então, isso é uma que é interessante, tipo, a gente não tem que ter medo por conta do idioma. Muitas vezes você fica preso, o inglês, o espanhol e tal. Isso arrisca, galera. Não tem muito. Na hora do apavoro, você se dá um jeito. E de campeonato tem uma que é legal também, que eu tava no Japão, uma competição, uma Copa do Mundo. E eu, ao mesmo tempo eu ficava responsável por algumas coisas técnicas do time. Então eu saí, tinha que procurar o delegado e entregar a documentação das atletas. Então imagina, no Japão, procurando... O espanhol você não dominava muito, mas o japonês eu imagino que era algo fluente. É fluente japonês. Então você é atrás, e os ginásios no Japão são monstruosos, são muito grandes. Né? Você sai, pega elevador, é coisa fora do normal. E saí procurando, com o meu inglês fluente, aí encontrei o delegado, que era um russo, que falava inglês. Então você imagina um papo que deve papo dar. De surdo e mudo. Isso, fantástico. E complementando, ele virou até amigo. Ele não podia me encontrar, que ele vinha, me cumprimentava e queria trocar ideia, queria conversar. Então eu preciso fazer essa pergunta, professor. Em que idioma você... Inglês. Libras, inglês, portunhol. Era algo parecido com o inglês. Similar ao inglês. Mas a gente conseguia... O inglês a gente enrolava, até que deu bom. Deu a conversinha fluía bem. Legal. Pessoal, nós vamos terminar aqui o primeiro bloco, então, com esse percurso histórico do professor, né? Como a gente disse, na escala, Bauru, Barra Bonita, Barra Bonita, Bauru, Bauru, Santo Domingo. Então, a gente vai finalizar esse primeiro bloco e depois o professor Ricardo vai falar um pouco, então, da trajetória dele no time feminino adulto e da base também do voleibol Bauru. Um abraço. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Fala, galera! Voltando então com a segunda parte do programa Jogada Científica.
E agora o professor André vai sabatinar aí o professor Ricardo para a gente saber um pouco mais dessa fera. Ricardo, lá na República Dominicana, galera, cultura diferente, metodologia de treino diferente. Como foi a aceitação das atletas com a sua metodologia e como foi o seu desafio para prescrever uma sequência aí nesse ciclo olímpico da seleção? Essa questão de métodos de treino é bem interessante mesmo. A República Dominicana, por muito tempo, foi treinada por cubanos. Então a ideia de treinamento vem muito da escola dos cubanos. E a preparação física é muito forte nesse aspecto mesmo dos cubanos. Os brasileiros, quando a gente vai para fora do Brasil, a gente tem um nome muito forte, principalmente no voleibol. Então o respeito que as pessoas têm com o brasileiro é muito maior fora do Brasil do que dentro do Brasil, infelizmente. Então quando chega lá, as pessoas falam assim, é brasileiro, então já olham com outro olhar. Já começa por aí. E não tive tanta dificuldade não, viu, André? Foi tranquilo, a aceitação foi muito boa, principalmente pelos resultados que a gente foi apresentando. Então, elas entenderam bem a proposta de trabalho, o que a gente pensava com relação ao trabalho. E foi razoavelmente fácil, né? Primeiro porque já tinha os brasileiros lá, o Marcos, os outros brasileiros que abriram as portas, então essa questão do treinamento não foi tão difícil. Não teve alguns paradigmas que foram difíceis de quebrar dentro da preparação? Bastante. Tipo caixa de areia. Isso, eu ia falar justamente isso. Caixa de areia. Aquele mar feio pra caramba que tem lá. Então, né, você tá falando do mar, mas Santo Domingo fica da praia que a gente consegue entrar mesmo, dá uma meia hora, 40 minutos. Então não era como... saía do treino, vou pra praia. Não tinha muita essa opção, era meio difícil. Então, a capital não tem um mar pra gente conseguir entrar à praia, no caso. Caixa de areia, mesmo sendo um lugar com bastante, não tinha caixa de areia. A caixa de areia é o brasileiro que gosta bastante, né, da caixa de areia. Fora daqui não gosta tanto. Que era ainda a ideia do treinamento muito intenso. Então, se cansar pra treinar. Tinha que sair cansado. E conforme a gente foi mostrando que não há essa necessidade, foi mais fácil. Mas elas relatavam, as atletas, que os treinadores antigos elas chamam de pista, que era o correr uma pista de atletismo. Então o treinamento era desenvolvido totalmente com a ideia de correr, só correr. Então não tinha treino de força, não tinha treino de potência, treino de pliometria, nem mais. Legal. E depois desse ciclo que você encerrou, você já veio direto pro SESI, Bauru, passou por outra equipe. Como que foi essa transição de retorno da ponte? Bauru, Barra Bonita, Bauru, Santo Domingo, Bauru de novo. Como que isso aconteceu? Então, o Marcos acabou recebendo a proposta para voltar para Bauru em 2022. Aí ele chegou e conversou comigo e disse, você quer voltar para Bauru? Eles estão conversando comigo. Se você quiser voltar, você volta junto. Se quiser continuar, você continua aqui na seleção. E óbvio que eu queria voltar para casa, voltar para Bauru, né? Depois de 3 anos e meio. Então a volta foi no time adulto. A gente voltou com o time adulto em 2022. E ficamos a temporada passada. E com a mudança novamente de CT e tudo mais, eu pedi para fazer parte da equipe de base, onde eu tô até hoje. Qual que é a grande... não dificuldade, mas a grande diferença que você consegue sentir na preparação física da base para a preparação física do adulto? Não só levando em consideração a idade, mas até a aceitação, o jeito de se lidar com as categorias. Eu nunca tinha trabalhado com categoria de base, né? Então vai fazer um ano e pouquinho que eu tô na categoria de base. Tinha contato com as atletas, mas diretamente nunca tinha trabalhado. Sempre trabalhei com time adulto. O diferencial que eu vejo é muito o sentimento de gratidão. Então as meninas, as atletas são muito gratas por aquilo que você apresenta para elas. Então, desde uma rotina de treino, de uma atenção, numa correção de um movimento e assim por diante. Não que os adultos não tenham isso, mas o adulto já são formados, já são atletas que têm uma carreira consolidada e tudo mais.
E na base tem muito essa questão de carinho, de atenção, de querer saber o porquê, de querer saber o porquê que faz aquilo, como a forma para ser feita e tudo mais. Isso que eu vejo bastante a diferença entre a base e o time adulto. E na base elas têm alguma reticências com algum movimento, algum exercício que você prescreve? Elas têm preferência por exercício? Na verdade, vou potencializar aqui a pergunta para o professor André, me permita, professor André. Por favor. Esse que é o lance que a gente, a temática discutida no programa anterior. A proposta invencionista que elas devem buscar e ver, na verdade, TikTok, Instagram, elas levam para você, te questionam, te perguntam, como é que é isso? É muito menor do que no adulto. No adulto acaba sendo maior. 20. Eu juro para vocês. Na base é muito menos. Elas mesmo elas tendo esse contato até maior, TikTok, Instagram, pode até chegar um momento de mostrar alguma coisa. O que você acha, Ricardo, disso aqui e tudo mais. No adulto, a atleta já chega fazendo. Já vem com esses vícios de clubes anteriores. Na base, você nunca vai ver a menina fazendo isso. Dificilmente. No SESI, né? Enquanto você é preparador, você nunca vai ver. No SESI não, comigo não. Comigo espero que não. Então não tem muito isso. Na base não tem muito isso. E eu falo que essa é a nossa função como professor de educação física. Educar esses indivíduos enquanto são jovens. Então, uma das coisas legais também de trabalhar com a base é fazer com que elas entendam a real importância da preparação física no esporte de alto rendimento. Que não é simplesmente fazer um exercício por fazer, mas fazer o exercício com o objetivo de melhorar a performance dela em quadra. Então, o leg no Smith não vai fazer com que ela melhore a performance em quadra. E com um atleta já adulto, vai ser mais difícil você tirar isso. Por que vai acontecer? O adulto ele vai virar e falar assim para você. Muitas vezes pode acontecer isso, não aconteceu comigo. Não chegou a dizer isso, mas pode até ter pensado. O que você tá falando? Eu sou campeão olímpico, eu sou campeão da Superliga, eu sou a melhor jogadora do esporte, da minha posição, fazendo leg no Smith. Mesmo ela não entendendo. E eu ouvi há um tempo atrás que assim, os atletas eles podem até ter uma grande quantidade de repertório motor muito maior que o meu, tenho certeza disso. Só que prescrever em treinamento, eu entendo muito mais do que elas. Até porque é sua área e você estudou para isso. Essa separação, ela é importante de ser entendida, né? O atleta, o ex-atleta, esse repertório motor dele, com certeza vai ser maior do que o do treinador. Mas assim, a prescrição do exercício, ela não é baseada em bagagem motora. Ela é baseada em uma série de fatores que levam em conta cuidado, progressão, enfim, vários outros fatores para direcionar. Assim. E eu acho legal o professor Ricardo colocar dessa forma, porque principalmente esses adolescentes que passam por esse processo, como o professor Ricardo colocou, chegam então na fase adulta com uma outra conscientização sobre preparação. E aí vai a minha pergunta, professor Ricardo. A gente discute muito hoje, para alguns, não para os esportes coletivos, né? Mas para a maioria das pessoas, o crossfit lifestyle, o bodybuilder lifestyle, ou seja, o modo de vida voltado para aquela modalidade. Diria até o beach tennis lifestyle hoje. E aí, assim, fazendo essa transferência de estilo de vida para o esporte em si, o atleta hoje, diante do que o professor coloca, que é uma demanda de intensidade maior, mas com um volume de trabalho menor, ou seja, a dose adequada de trabalho, isso requer uma modulação da vida dele fora do treinamento, ou seja, os cuidados que a gente sabe, né? Sono, alimentação. Quando dando esse exemplo que você disse do crossfit, do tênis e tudo mais, essas pessoas não vivem desse esporte, acabam utilizando o esporte como uma forma de se manter saudável e tudo mais. Aí acaba ficando difícil essa modulação, como você deu o nome aí, de descanso, uma boa alimentação e tudo mais. No esporte de alto rendimento, no caso do vôlei com quem eu trabalho, elas vivem, tanto na categoria de base, elas têm uma ajuda de custo do time adulto, enfim, tudo mais. Elas vivem pro esporte para qual elas praticam. Então o sono faz parte, a boa alimentação e o treinamento faz parte também desse contexto geral. E elas aderem bem a essa proposta. Sim, porque sabe que vai fazer toda a diferença
para a melhora da performance dela. Legal. Aquele mito que se tinha antes, então, quando a gente fala lá do Romário, que saía da Barra da Tijuca, jogando futevôlei direto pro Maracanã para fazer 2 gols no Flamengo e Vasco, isso hoje não cabe no... Não, hoje no cenário que a gente vê do esporte de alto rendimento, esses jogadores como Romário, nessa geração, não teria chance hoje com um futebol, um esporte que é jogado hoje em dia, nesse nível. E eu acho que fala um pouco pra gente dos frutos que você colheu decorrente de todo esse estudo, essa preparação que você fez. Eu acho que, além de todo o conhecimento, até para a parte de clube, de atleta, tem que ter algo palpável. E o palpável no esporte nada mais é do que os títulos. Então comenta pra gente aí o que você na carreira já conseguiu almejar, fazendo parte aí da preparação física, Almejar e conquistar, né? Essas equipes todas. Toda a sua trajetória dentro da modalidade. Tem algumas aí. Tem algumas. Será que a gente tem tempo para ele falar todas? Dobra o tempo, Henrique, por gentileza. Quando eu cheguei aqui no vôlei, na Associação Vôlei Bauru, era um time muito novo, enfim, nunca tinha nada de expressão. E na época tinha um campeonato que chamava Copa São Paulo, acho que era Copa São Paulo, se me falha a memória. Jogava alguns times antes do início do Campeonato Paulista. Então o time nunca tinha um título de expressão nacional, estadual no caso. E a gente foi jogar a Copa São Paulo e na época o Marcos não estava e o treinador era o irmão dele, o Fabiano Kivieck. E o Fabiano, isso que é legal quando a gente junta o que a gente trabalha com esporte e o que a gente acaba aplicando também na disciplina de treinamento esportivo. O Fabiano chegou e falou: cara, eu preciso que você modifique a periodização de treino das meninas com o intuito da gente ganhar o Campeonato Paulista. Então eu modifiquei visando o Campeonato Paulista, a Copa Paulista, no caso. E a gente foi campeão. Então foi o primeiro título expressivo e foi muito bonito, legal. E você pode ver sua ação na prática. Sua ação, foi literalmente a ação na prática. E a gente ganhou do Osasco, que até hoje é um dos times de referência no Brasil. Lá no ginásio deles, a gente ganhou de 3-2 o jogo. Foi uma festa, foi muito bonita. Que é bem marcante. Na República Dominicana, campeão pan-americano, campeão continental várias vezes, Copa continental também, classificação olímpica. Na VNL, a melhor marca até hoje, na época que eu trabalhava lá, que foram 9 vitórias. Na VNL de 2021, se não me engano. Aqui no SESI, quando a gente voltou, foi campeão paulista invicto e campeão da Supercopa, que também o time não tinha esse título. E agora, recentemente, né? Campeão do CBI, que é o Campeonato Brasileiro Interclubes, do Sub-21. Para quem não entende, Sub-21 é a categoria mais próxima do adulto. Então, as meninas que saem do Sub-21 já são praticamente adultas. Então, é um espelho muito próximo do adulto. E é um campeonato brasileiro onde tem os clubes, como o nome diz, do Brasil todo. A gente foi campeão, ganhando do Flamengo, 3-0. Flamengo, meu amigo aqui. 3-0 e a gente foi campeão nessa competição sem perder um set. Na base já tem vários também, os títulos também na base, campeão paulista. Tem uns pares aí já. Ou seja, tá fazendo o trabalho bem feito. A gente tenta. Mas complementando o André, eu falo que o trabalho bem feito é de todo mundo, né? É uma CT unida, é um técnico, é um preparador físico, é um fisioterapeuta, um nutricionista, psicólogo. A gente não faz nada sozinho, né? É um trabalho em conjunto. Multidisciplinar. Perfeito. E aí, eu acho que é importante reforçar para todo mundo que a ideia do trabalho multidisciplinar é o futuro, no meu modo de entender, o futuro da educação física, seja no âmbito esportivo, seja no âmbito da saúde, Perfeito. seja no âmbito que for, né? E no curso de Educação Física das Faculdades Integradas de Bauru é onde você vai aprender a fazer isso, trabalhar de maneira coletiva, trabalhar de maneira multi, inter e pluridisciplinar, através dos estágios. O professor Ricardo, com esse longo currículo de títulos, é supervisor do nosso estágio em esportes, né? Que é o estágio voltado aí para o aprendizado do aluno no trabalho com esporte. O professor André é a nossa referência no trabalho, na supervisão do estágio de treinamento personalizado. E eu dou minha contribuição lá em grupos especiais,
trabalhando aí com as populações com necessidades mais específicas. Então, para você que está na dúvida, que curso fazer, para onde ir, ou até mesmo, né, professor André, fica a dica, você que já está formado, está em dúvida, está meio com medo de atuar no mercado, o que pode fazer? Pode vir aqui com a gente na nossa pós-graduação de grupos especiais de personal trainer. Aposto que vai ser uma boa atualização aí das informações e de como ter uma noção de trabalhar, porque, como foi dito outras vezes, não existe receita de bolo. Cada um trabalha da sua maneira, mas tem sempre um jeito melhor de se trabalhar e a gente pode ajudar vocês com isso. Legal, tendo aula sempre com essas feras aqui, como vocês têm acompanhado nos nossos programas. Bom, professor Ricardo, obrigado pela disponibilidade, agradecer ao SESI Bauru por ter disponibilizado o professor Ricardo aqui para a participação no programa, sempre um prazer tê-lo. Professor André, meu colega de bancada, é uma honra e principalmente uma alegria ter aqui sempre. Muito obrigado a vocês. Agradecer a vocês também que nos acompanharam nesse segundo episódio do Jogada Científica e contamos com vocês nos próximos programas. Forte abraço!